Um cubo que promete poder ilimitado, um jovem que quase morre no fundo de um rio, e uma gangue que não faz ideia do que está prestes a enfrentar. No episódio de hoje, o protagonista descobre que o seu destino está longe de ser comum e que o cubo de Era pode ser sua salvação ou sua ruína. E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu vim falar de um anime que me pegou de surpresa, viu? Na verdade, uma animação chinesa. Bora ver como foram os primeiros episódios. O episódio já começa com uma cena bem doida. Uma garotinha do ensino fundamental tá na biblioteca da escola, do nada uns caras de terno aparecem, os colegas dela somem e ela recebe uma ligação de um homem misterioso, mandando ela fugir. Ela sai correndo pela escola, escapando desses caras que parecem uns androides com uma visão de scanner. E detalhe, esses caras de terno são absurdamente fortes. A gente vê eles destruindo prédios, levantando prédios, voando, mas eles não conseguem capturar uma garotinha do ensino fundamental. Cara, tem uma cena que ela tá correndo na direção de um deles, o cara usa sua super agilidade, sua super força para capturar ela, mas é claro que não. Ele só faz fechar a passagem dizendo, não, por aqui não, aqui tu não passa, aqui é meu setor, aqui tu não vai passar. Então ela corre para outra direção. Eu não consegui entender como é que isso funciona. Meio estranho. Beleza, vamos continuar. Aí ela se esconde num depósito e vem a parte mais engraçada para mim. Os caras levantam o prédio, voam e aparentemente tem armas laser, mas não conseguem arrombar uma porta. Eles chegam a quebrar o vidro, mas a porta tá intacta. Ela tá lá firme e forte. Eles batem, mas a porta não abre. Sério, parabéns para quem fez essa porta. Na hora eu pensei, o protagonista é a porta. Vamos teorizar aqui que a porta é o verdadeiro protagonista dessa história. O protagonista já estava lá esse tempo todo e ele era a porta que segurou esses caras mega poderosos. Mas vamos deixar a porta em paz. O homem misterioso se teletransporta, salva a garota e eles fogem por um beco. Essa parte da perseguição no beco tá com uma animação linda. Sério, nível altíssimo. Uma animação bem fluida, bem dinâmica. Os caras capricharam bastante nessa parte. Então, os caras alcançam eles, o homem misterioso cria uma barreira para proteger a garota, entrega o relógio dele para ela, não sabemos por que ainda, e parte para a luta. E que luta? Começa na trocação, depois eles saem voando, destruindo prédios, sim, eles voam, mas não arrombam uma porta. Ok, parei com a história da porta. A luta termina numa explosão gigantesca. O homem misterioso parece voltar no tempo, falando algo sobre reencarnação ter um final diferente. Mas fica só um mistério, não sabemos do que ele está falando. Corta para o presente, a garota, Yao. Eu posso estar falando o nome errado, normalmente eu não acompanho animações chinesas, então sou péssimo para falar nomes, péssimo para pronunciar o nome deles. Então podem ficar à vontade para me corrigir, mas vamos continuar. A garota Yao agora está mais velha, tipo universitária, com amigos, incluindo o protagonista, Xiao Xiu, amigo de infância dela. Estão numa festa jogando Verdade ou Consequência e quando chega a vez dela, pá, ela se declara pro Xiao Xiu. Logo no primeiro episódio, o romance começou rápido, mas a alegria dura pouco. O líder de uma gangue, Sun Jun, que também gosta da Yao, viu tudo. Manda os capangas dele darem um susto no Xiao Xiu para ele largar ela. Só que Xiao Xiu, sabendo que é um protagonista de anime e provavelmente tem que morrer pela garota, ele não desiste. Reage, dá uma cabeçada, mas acaba sendo jogado de uma ponte no rio. Os capangas entram em pânico, era só para assustar, não matar. Começam a procurar por ele. Enquanto isso, o Xiao Xiu tá lá afundando de boa, como se tivesse cimento na roupa dele. E aí do nada aparece um cubo chamado Cubo de Era. O cubo entra com força no corpo dele. Ele então tem um flashback da infância, sendo consolado pela Yao na chuva. Provavelmente ali nasceu o amor dele por ela. E voltamos ao presente. O cubo teletransporta o Xiao Xiu por vários lugares aleatórios, até ele voltar para casa exausto. A Yao liga preocupada,
Ela viu ele caindo, mas ele disfarça, diz que tá tudo bem e desliga na cara dela. Aí ele começa a conversar com o Kubo, que o chama de mestre e se apresenta como o sistema definitivo. Não sabemos se ele é Windows ou Linux, nem sabemos se ele roda jogos. A missão do Kubo é transformar o Xiaoxiu no rei do mundo. Por quê? Eu não sei, o anime não explica e o protagonista não pergunta. No episódio seguinte, o Kubo continua teletransportando ele até ficar sem energia, largando ele no topo de um prédio perigoso. Mas esse é um Kubo bastante eficiente. O Xiaoxiu quer aprender a controlar isso. O Kubo explica que tem uma visão de radiação de micro-ondas, uns mega raio-x, num raio de 15 metros, mas gasta muita energia. Depois de usar os poderes, o Xiaoxiu desmaia. De volta ao quarto, ele quer aumentar o poder do Kubo. Descobrimos que o Kubo precisa consumir pedras para evoluir. Pedras comuns dão pouco, mas preciosas, tipo diamante, dão um booster enorme. Usando a visão, ele acha uma pedra no jardim, determinado a proteger a Yao. Ele dá a pedra para o Kubo e ganha mais 2 de força e mais 1 de resistência. Lembrou um pouco o Solo Leveling, essa parte, né? Achei legal essa ideia das pedras e ele evoluir. Eu acho que, se bem desenvolvida, vai ser bem bacana pro anime. No dia seguinte, na faculdade, rola um momento fofo dele com a Yao, mas logo o chefe da gangue Sun Jun aparece. Ele achava que o Xiaoxiu tinha morrido e agora quer tirar satisfações. A Yao tenta proteger o Xiaoxiu, mas ele, se sentindo mais forte, decide enfrentar o cara. Um professor chega e adia a briga para depois da aula. Chega a hora da luta, o Sun Jun, mostrando que é muito homem, chamou todos os seus machos para proteger ele. O Xiaoxiu desafia ele para um 6-1, mas ele recusa. Aí, um carequinha, querendo se mostrar para a fêmea do grupo, aparece e decide enfrentar o Xiaoxiu. O carequinha até que é bom na luta, mas o Xiaoxiu mostra que está bem mais forte e habilidoso, e vence ele. O Sun Jun, apavorado, querendo mostrar que ele é mais nome do que nunca, ele manda todos os machos dele atacar, enquanto ele fica na retaguarda. Aí começa a pancadaria geral. Mesmo com a galera toda contra ele, a cena da luta tá bem legal, bem animada, as coreografias foram bem legais nessa parte. O Xiaoxiu apanha um pouco, mas vai derrubando um por um. Deixa o Sun Jun morrendo de medo. O Kubo avisa que ele tá sem energia, mas o Xiaoxiu continua para botar medo no Sun Jun. Cara, esses nomes são... vou chamar ele de protagonista. Nisso aparece o líder da gangue, porque, sei lá, roteiro, ele quis aparecer naquela hora. O líder deles parece ser mais poderoso, quer eliminar o Sun Jun. O protagonista decide intervir, pensando que esse novo vilão pode ser perigoso para Yao. Mesmo esgotado, ele usa a escuridão e derrota a gangue rival inteira, incluindo o líder. Depois da luta, o Sun Jun, humilhado, se ajoelha, mas o protagonista só quer que ele faça uma coisa para ele. E claro, o Sun Jun aceita, ele abre a boca. Opa, o Xiaoxiu. Ele pede perdão de joelhos. O protagonista aceita, mas com uma condição. Quando os professores chegam, eles fingem que o Xiaoxiu perdeu pro Sun Jun, tudo para não arrumar mais confusão. Esperto ele, né? No dia seguinte, ele tá buscando mais pedras preciosas para upar, compra um equipamento de mineração e vai para as montanhas. Acha uma caverna com minérios, guiado pelo Kubo, mas aí o Orochimaru aparece, pensa que ele é o Sasuke e tenta comer ele. A luta é tensa. Quando o Orochimaru percebe que ele não é o Sasuke e não é menor de idade, ele tenta afogar o protagonista. Ele quase é engolido, mas consegue se teletransportar. Ele funde umas pedras preciosas para ficar mais forte e volta com força e velocidade sobre-humana. Derrota a serpente fácil. A animação dessa luta também ficou muito boa. Depois de vencer, ele encontra uma joia rara, super bonita. Pela prévia, parece que ele vai dar de presente para Yao. Enquanto isso, num bar, o Sun Jun e o chefe estão lá bebendo, afogando as mágoas e jurando vingança contra o protagonista. E assim termina os 3 primeiros episódios de Super Kubo. E aí, minha análise rápida. Fiquei bem surpreso. Galera, eu não costumo ver muitos animes chineses, mas esse me prendeu. A qualidade da animação naqueles primeiros minutos da fuga da garotinha foi impressionante. De verdade, parecia nível de produção top.
tipo Solo Leveling, capricharam para chamar a atenção. Claro, a qualidade não fica naquele nível o tempo todo, dá uma caída depois, mas continua boa, especialmente nas cenas de lutas. As coreografias contra a gangue e a luta contra o Orochimaru foram bem feitas e empolgantes. Agora, a parte da comédia, confesso que não me pegou muito. Tentaram umas piadinhas, mas não achei tão engraçado assim. Dei um sorriso aqui e ali, mas só. Apesar disso, o anime tem potencial. As lutas são legais. Essa ideia do cubo evoluindo com pedras preciosas é interessante. Pode render coisa boa se explorarem bem. Se a produção conseguir entregar mais momentos como aquela animação espetacular do início, principalmente nas batalhas finais, acho que pode ser um anime bem legal de acompanhar. É isso, pessoal. Minhas primeiras impressões de Super Cubo. Obrigado por assistirem até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Deixem um like e se inscrevam. Eu tenho que aprender a falar isso.